Oiê! Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! E hoje, minha gente, é dia de voltarmos para o livro de Jeremias. Agora sim, né? Finalmente estamos quase terminando. Falta esse episódio e mais um para finalizarmos esse livro, o maior livro de profetas aqui da Bíblia. No episódio de hoje nós vamos ler Jeremias 45, 46, 47, 48 e no final nós vamos fazer a nossa análise de tudo que a gente vai estar lendo hoje, tá? Então fica com a gente até o final e abra sua Bíblia aí em Jeremias 45. Mensagem a Baruque. No quarto ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, depois que Baruque, filho de Nerias, escreveu em um rolo as palavras ditadas pelo profeta Jeremias, este lhe disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a você, Baruque. Você disse: Ai de mim, o Senhor acrescentou tristeza ao meu sofrimento. Estou exausto de tanto gemer e não encontro descanso. Mas o Senhor manda-me dizer-lhe: Assim diz o Senhor: derrubarei o que edifiquei e arrancarei o que plantei em toda esta terra. E então, você deveria buscar coisas especiais para você? Não as busque, pois trarei desgraça sobre toda a humanidade, declara o Senhor. Mas eu o deixarei escapar com vida aonde quer que você vá. Jeremias 46. Mensagem acerca do Egito. Esta é a mensagem do Senhor que veio ao profeta Jeremias acerca das nações. Acerca do Egito. Esta é a mensagem contra o exército do rei do Egito, o faraó Neco, que foi derrotado em Carquemes, junto ao rio Eufrates, por Nabucodonosor, rei da Babilônia, no quarto ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Preparem seus escudos, os grandes e os pequenos, e marchem para a batalha. Selem os cavalos e montem. Tomem posição e coloquem o capacete. Passem óleo na ponta das suas lanças e vistam a armadura. Mas o que vejo? Eles estão apavorados, estão se retirando, seus guerreiros estão derrotados. Fogem às pressas sem olhar para trás. Há terror por todos os lados, declara o Senhor. O ágil não consegue fugir, nem o forte escapar. No norte, junto ao rio Eufrates, eles tropeçam e caem. Quem é aquele que se levanta como o Nilo, como rios de águas agitadas? O Egito se levanta como o Nilo, como rios de águas agitadas. Ele diz: Eu me levantarei e cobrirei a terra, destruirei as cidades e os seus habitantes. Ao ataque, cavalos! Avancem, carros de guerra! Marchem em frente, guerreiros! Homens da Etiópia e da Líbia que levam escudos, homens da Lídia que empunham um arco. Mas aquele dia pertence ao soberano, ao Senhor dos exércitos. Será um dia de vingança para vingar-se dos seus adversários. A espada devorará até saciar-se, até satisfazer sua sede de sangue, porque o soberano, o Senhor dos exércitos, fará um banquete na terra do norte, junto ao rio Eufrates. Suba a Gileade em busca de bálsamo, ó Virgem, filha do Egito. Você multiplica remédios em vão, não há cura para você. As nações ouviram da sua humilhação, os seus gritos encheram a terra, quando um guerreiro tropeçou noutro guerreiro e ambos caíram. Esta é a mensagem que o Senhor falou ao profeta Jeremias acerca da vinda de Nabucodonosor, rei da Babilônia, para atacar o Egito. Anunciem isto no Egito e proclamem-no em Migdol. Proclamem-no também em Mênfis e em Táfnis. Assumam posição, preparem-se, porque a espada devora aqueles que estão ao seu redor. Por que o deus Apis fugiu? O seu touro não resistiu, porque o Senhor o derrubou. Tropeçam e caem.
caem uns sobre os outros. Eles dizem: levantem-se, vamos voltar para nosso próprio povo e para nossa terra natal, para longe da espada do opressor. O Faraó, rei do Egito, é barulho e nada mais. Ele perdeu a sua oportunidade. Juro pela minha vida, declara o rei, cujo nome é Senhor dos Exércitos. Ele virá como o Tabor entre os montes, como o Carmelo junto ao mar. Arrumem a bagagem para o exílio, vocês que vivem no Egito, pois Mênfis será arrasada, ficará desolada e desabitada. O Egito é uma linda novilha, mas do norte a ataca uma mutuca. Os mercenários em suas fileiras são como bezerros gordos. Eles também darão meia volta e juntos fugirão. Não defenderão suas posições, pois o dia da derrota deles está chegando, a hora de serem castigados. O Egito silvará como uma serpente em fuga, à medida que o inimigo avança com grande força. Virão sobre ele com machados, como os homens que derrubam árvores. Eles derrubarão sua floresta, declara o Senhor, por mais densa que seja. São mais que os gafanhotos, são incontáveis. A cidade do Egito será envergonhada, será entregue nas mãos do povo do norte. O Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, diz: castigarei Amon, Deus de Tebas, o Faraó, o Egito, seus deuses e seus reis, e também os que confiam no Faraó. Eu os entregarei nas mãos daqueles que desejam tirar-lhes a vida, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e de seus oficiais. Mais tarde, porém, o Egito será habitado, como em épocas passadas, declara o Senhor. Quanto a você, não tema, meu servo Jacó. Não fique assustado, ó Israel. Eu o salvarei de um lugar distante e os seus descendentes da terra do seu exílio. Jacó voltará e ficará em paz e em segurança. Ninguém o inquietará. Não tema, meu servo Jacó. Eu estou com você, declara o Senhor. Destruirei completamente todas as nações entre as quais eu o dispersei. Mas a você não destruirei completamente. Eu o disciplinarei como você merece. Não serei severo demais. Jeremias 47. Mensagem acerca dos filisteus. Esta é a palavra do Senhor que veio ao profeta Jeremias acerca dos filisteus, antes do ataque do Faraó a Gaza. Assim diz o Senhor: vejam como as águas estão subindo do norte. Elas se tornam uma torrente transbordante. Inundarão esta terra e tudo o que nela existe, as cidades e os seus habitantes. O povo clamará, gritarão todos os habitantes desta terra, ao estrondo dos cascos dos seus cavalos galopando, ao barulho dos seus carros de guerra e ao estampido das suas rodas. Os pais não voltarão para ajudar os filhos, porque as suas mãos estarão fracas. Pois chegou o dia de destruir todos os filisteus e de eliminar todos os sobreviventes que poderiam ajudar Tiro e Sidom. O Senhor destruirá os filisteus, o remanescente da ilha de Caftor. Os habitantes de Gaza raparam a cabeça. Ascalon está calada. Ó remanescente da planície, até quando você fará incisões no próprio corpo? Ah, espada do Senhor, quando você descansará? Volte à bainha, acalme-se e repouse. Mas como poderá ela descansar quando o Senhor lhe deu ordens, quando determinou que ataque Ascalon e o litoral? Jeremias 48. Mensagem acerca de Moabe. Acerca de Moabe, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: ai de Nebo, pois ficou em ruínas. Kiriataim foi derrotada e capturada. A fortaleza foi derrotada e destroçada. Moabe não é mais louvada. Em Esbom tramam a sua ruína. Venham,
Vamos dar fim àquela nação. Você também ficará calada. Ó Madmen, a espada a perseguirá. Ouçam os gritos de Oronaim, devastação, grande destruição. Moabe está destruída. É o grito que se ouve até em Zoar. Eles sobem pelo caminho para Luide, chorando amargamente, enquanto seguem. Na estrada que desce a Oronaim, ouvem-se gritos angustiados por causa da destruição. Fujam, corram para salvar suas vidas. Tornem-se como um arbusto no deserto. Uma vez que vocês confiam em seus feitos e em suas riquezas, vocês também serão capturados, e Camus irá para o exílio, junto com seus sacerdotes e líderes. O destruidor virá contra todas as cidades, e nenhuma escapará. O vale se tornará ruínas, e o planalto será destruído, como o Senhor falou. Ponham sal sobre Moabe, pois ela será deixada em ruínas. Suas cidades ficarão devastadas, sem nenhum habitante. Maldito o que faz com negligência o trabalho do Senhor. Maldito aquele que impede a sua espada de derramar sangue. Moabe tem estado tranquila desde a sua juventude, como vinho deixado com os seus resíduos. Não foi mudada de vasilha em vasilha. Nunca foi para o exílio. Por isso, o seu sabor permanece o mesmo, e o seu cheiro não mudou. Portanto, certamente vêm os dias, declara o Senhor, quando enviarei decantadores que a decantarão, esvaziarão as suas jarras e as despedaçarão. Então Moabe se decepcionará com Camus, assim como Israel se decepcionou com Betel, em quem confiava. Como vocês podem dizer, somos guerreiros, somos homens de guerra. Moabe foi destruída e suas cidades serão invadidas. O melhor dos seus jovens desceu para a matança, declara o rei, cujo nome é Senhor dos Exércitos. A derrota de Moabe está próxima. A sua desgraça vem rapidamente. Lamentem por ela todos os seus vizinhos, todos os que conhecem a sua fama. Digam como está quebrado o cajado poderoso, o cetro glorioso. Desçam de sua glória e sentem-se sobre o chão ressequido, ó moradores da cidade de Dibom, pois o destruidor de Moabe veio para atacá-los e destruir as suas fortalezas. Fiquem juntos à estrada e vigiem, vocês que vivem em Aroer. Perguntem ao homem que foge e à mulher que escapa. Perguntem a eles: o que aconteceu? Moabe ficou envergonhada, pois está destroçada. Gritem e clamem, anunciem junto ao Arnon que Moabe foi destruída. O julgamento chegou ao planalto, a Alon, Jazar e Mefate, a Dibon, Nebo e Bet-Diblataim, a Kiriataim, Bet-Gamul e Bet-Meon, a Quiriote e Bosra, e a todas as cidades de Moabe, distantes e próximas. O poder de Moabe foi eliminado, seu braço está quebrado, declara o Senhor. Embriaguem-na, pois ela desafiou o Senhor. Moabe se revolverá no seu vômito e será objeto de ridículo. Não foi Israel objeto de ridículo para você? Foi ele encontrado em companhia de ladrões para que você sacuda a cabeça sempre que fala dele? Abandonem as cidades, habitem entre as rochas, vocês que moram em Moabe. Sejam como uma pomba que faz o seu ninho nas bordas de um precipício. Temos ouvido do orgulho de Moabe, da sua extrema arrogância, do seu orgulho e soberba, do seu espírito de superioridade. Conheço bem a sua arrogância, declara o Senhor, a sua tagarelice sem fundamento e as suas ações que nada alcançam. Por isso me lamentarei por Moabe, gritarei por causa de toda a terra de Moabe, prantearei pelos habitantes de Kir-Eres, chorarei por vocês mais do que choro por Jazar.
ó videiras de Sibma. Os seus ramos se estendiam até o mar e chegavam até Jazar. O destruidor caiu sobre as suas frutas e sobre as suas uvas. A alegria e a satisfação se foram das terras férteis de Moabe. Interrompi a produção de vinho nos lagares. Ninguém mais pisa as uvas com gritos de alegria. Embora haja gritos, não são de alegria. O grito de Esbom é ouvido em Elealé e Jaz, desde Zoar até Oronaim e Eglat-Selizia, pois até as águas do Nírim secaram. Em Moabe darei fim àqueles que fazem ofertas nos altares idólatras e queimam incenso a seus deuses, declara o Senhor. Por isso meu coração lamenta-se por Moabe como uma flauta, lamentam-se como uma flauta pelos habitantes de Kir-Eres. A riqueza que acumularam se foi, toda a cabeça foi rapada e toda a barba foi cortada, toda a mão sofreu incisões e toda a cintura foi coberta com veste de lamento. Em todos os terraços de Moabe e nas praças não há nada senão pranto, pois despedacei Moabe como a um jarro que ninguém deseja, declara o Senhor. Como ela foi destruída, como lamentam, como Moabe dá as costas envergonhada. Moabe tornou-se objeto de ridículo e de pavor para todos os seus vizinhos. Assim diz o Senhor: Vejam, uma águia planando estende as asas sobre Moabe. Queriote será capturada e as fortalezas serão tomadas. Naquele dia, a coragem dos guerreiros de Moabe será como a de uma mulher em trabalho de parto. Moabe será destruída como nação, pois ela desafiou o Senhor. Terror, cova e laço esperam por você, ó povo de Moabe, declara o Senhor. Quem fugir do terror cairá numa cova, e quem sair da cova será apanhado num laço. Trarei sobre Moabe a hora do seu castigo, declara o Senhor. Na sombra de Esbom, os fugitivos se encontram desamparados, pois um fogo saiu de Esbom, uma lambareda do meio de Seom, e queimam as testas dos homens de Moabe e os crânios dos homens turbulentos. Ai de você, ó Moabe! O povo de Camos está destruído, seus filhos são levados para o exílio e suas filhas para o cativeiro. Contudo, restaurarei a sorte de Moabe em dias vindouros, declara o Senhor. Aqui termina a sentença sobre Moabe. E termina também a nossa leitura de hoje, né, gente? Uma leitura aí carregada de julgamento para diversas nações aqui, né? A gente viu ao longo de todo esse 46, 47 e 48, porque o capítulo 45, que foi o primeiro e foi bem curtinho, ele fala para Baruque. E só recapitulando, quem foi Baruque? Baruque foi o servo, vamos colocar assim, que estava junto com Jeremias após aquele rei ter lido, né, toda o rolo lá que Jeremias havia escrito sobre o Senhor, os julgamentos antes, né, e ele, bem dizer, menosprezou e o que ele lia, ele rasgava e jogava no fogo, rasgava e jogava no fogo. E lembra que o Senhor pegou e falou, pode escrever tudo de novo e com mais palavras? E quem escreveu dessa vez foi esse Baruque. Então, só recapitulando aí, quem foi Baruque? E aí, aqui nesse momento, né, Baruque estava se lamentando um pouco, né, de tipo, olha tudo que está acontecendo e para mim só tenho tristeza e dor, né? E o que chama atenção para a gente é que ele queria também coisas especiais, né? E o que seriam essas coisas especiais? Dá a entender que seria, vamos dizer assim, fama, seria um pouco de honra, né, de glória, não tanto assim coisas materiais, mas ele queria algum reconhecimento, né? E se for olhar assim para olhos naturais, né, olhos humanos, nosso, é comum isso do ser humano, né? Quando faz algo grandioso
e ver que o colega do lado que fez algo junto com você está sendo meio que famoso e você nada, né? Ninguém fala de você, ninguém sabe quem é você. E vamos dizer assim, estava passando isso com Baruque, né? E o Senhor é muito específico com ele, né? Não busque essas coisas, né? Pois eis que eu trarei o mal sobre toda a carne, diz o Senhor. Porém, tua vida eu darei a ti por um despojo, em todos os lugares por onde tu fores. E naquele momento, né, que a gente estava vivendo aí o exílio, onde estava matando todo mundo, onde estava tendo toda essa catástrofe, ter vida e escapar para qualquer lugar sem ser tocado era uma grande benção, assim, né? Então, Baruque precisava olhar com os olhos do Senhor, né, pela essa glória que ele estava tendo, e não olhando para o ser humano, né? Igual muita gente fala, né? O que a sua mão direita dá, a esquerda não pode saber, né? Não fique querendo o reconhecimento das pessoas aqui da terra. Busque o reconhecimento do Senhor, que aí sim é uma bênção maior, né? Então, essa leitura aqui de Baruque, ela foi bem contra toda essa nosso contexto de leitura do 46, 47 e 48, né? Essa leitura desses 3 capítulos depois, né, é legal da gente só contextualizar eles sobre o período que eles se passam, né? Porque a gente vinha ali falando sobre o exílio já ter acontecido para todo o povo de Jerusalém, de já terem um remanescente, né, de Jerusalém, e que na última leitura nossa, né, até ali do capítulo 44, falava sobre essa fuga do povo, do remanescente de Jerusalém para o Egito. E agora vem uma mensagem acerca do Egito, no capítulo 46, né? Só que, gente, é totalmente fora, né? Não tem nada a ver os períodos aqui, os Não é tempos, sequencial, não é né? sequencial. Então, tanto o 46, a gente vai ler também, vai ver no 49, na leitura de amanhã, ele vai falando sobre profecias das outras nações. Então, Jeremias ali falando, né, sobre a profecia de outros povos, mas tudo isso é legal da gente contextualizar, tanto esse de Baruque como o 46, ele especifica falando que isso se passa durante o reinado de Jeoaquim, né? Então, ali no versículo 2 ele fala, no 4º ano do reinado de Joaquim. A gente tem que lembrar que depois de Joaquim, ele reinou lá, não lembro quanto tempo, mas depois de Joaquim veio o filho Joaquim e depois veio Zedequias. Depois Zedequias governou quase por 11 anos para vir a queda de Jerusalém. Então, tipo E depois assim, ainda veio o governo lá, né, de de Gedalias. Gedalias, exatamente. Então aqui não é uma profecia porque o povo estava indo lá para o Egito, agora é a profecia. Não, essa profecia já é essa, né, do Egito, de Dos filisteus, de filisteus, de Moabe. Moab, é tudo antes, vamos dizer assim, quase mais ou menos, né, até que na Bíblia fala que isso foi uns 600 anos antes de Cristo. É quase uns 100 anos antes do exílio acontecer lá em Jerusalém. E assim, o que que eu posso, né, pela leitura de hoje, a gente leu aqui, né, toda a mensagem que foi dada ao Egito, uma mensagem, né, de certa forma grande, mas assim, eu consigo ver que é um juízo para todo o povo. Deus está proclamando um juízo para todo o povo. Ao meu ver, é muito similar ao que aconteceu com Noé, quando, né, houve ali, se encheu de água tudo, né, e tudo foi, tipo assim, acabado em água e só Noé e a família dele que restaram. Então, aqui novamente a gente vê, tipo assim, é como Deus falando, ó, gente, vocês novamente, todos estão perdidos. Então a gente vê falando ali sobre o Egito e também vemos falando sobre Moab, que o povo totalmente estava perdido, confiando, tipo assim, nos reis, em outros deuses, tendo pessoas soberbas que confiavam na riqueza deles. Então, tipo assim, estava tudo perdido, né? Então, por isso que vem essa declaração, né? Vem para o povo do Egito, né, nesse capítulo 46, falando sobre tipo essa destruição que vai vir através de Nabucodonosor. Então, tipo assim, Deus está usando, vamos dizer assim, que na época de Noé, Deus usou a água, né, para O acabar dilúvio o todo, né? dilúvio ali, para acabar e trazer ali um novo reset, né, para a humanidade. Aqui a gente vê que Deus está usando a Babilônia. A Babilônia vai vir e vai executar todo o povo, né?
E haverá esses remanescentes que talvez é a esperança de que vai voltar a ter pessoas ali que vão lembrar do Senhor, que vão adorar o Senhor. A gente tem que entender que Deus não andava e caminhava junto, né, com esse povo, com o povo do Egito, dos filisteus e de Moab, como ele andava com o povo de Israel. Mas assim, ele via que esse povo estava perdido e ele precisava, tipo assim, olha, eu vou trazer justiça para todos os povos, não só para os israelitas, né? Então, Deus usa a Babilônia para fazer esse juízo entre todos os povos, mas o tempo inteiro que a gente vê também fazendo esse juízo, a gente vê Deus falando que haverá um remanescente, ele vai voltar, aquela terra vai voltar a ter pessoas, né? Vai voltar ali a ter moradores, mas que ele precisa de pessoas mais humildes de coração, pessoas que se lembram também que não é através da riqueza, da soberba deles que eles vão conseguir algumas coisas, né? E lembrando também que a Babilônia depois vai ter o juízo dela, né? Então, tipo assim, no momento Deus está usando toda a Babilônia para fazer juízo entre as nações e depois que isso acontecer, haverá o juízo da Babilônia. E lembrando, né, que o Senhor ele fez uma aliança com Noé lá atrás, né? Por que já não vem um dilúvio, já acaba tudo e acelera o tempo desse julgamento, vamos dizer assim, né? Ele fez um pacto, né, com Noé de que não destruiria mais a humanidade. Mas aqui nesse momento a gente pode olhar e falar assim, mas uai, ele está quebrando o pacto dele com Noé? Não. Aqui ele está vindo um julgamento. Então ele não vem e destrói toda a humanidade, porque lá, né, esse acordo que ele fez com Noé era de destruir todo mundo, igual a gente falou, né? É um reset. Aqui não, aqui é um julgamento onde as pessoas vão estar sofrendo, né? Tanto é que a Babilônia ela levou como escravos para ela, então ela não chegou e matou todo mundo e acabou. Não, o Senhor estava colocando um prumo que nesse momento desse exílio, né, desses julgamentos, que as pessoas se relembrassem dele e colocassem assim, vamos dizer, no coração, nossa, eu virei as costas para Deus. Nossa, eu não lembro mais de Deus, eu não busco mais Deus. E igual o Jason falou, estou colocando a minha confiança todo na minha riqueza, todo nos reis. Não, eu preciso voltar e confiar só no Senhor, né? Então, é nesse sentido que o Senhor estava julgando e aprumando o povo, né? E não só destruindo, né? E isso aconteceu tanto com os filisteus, como com o povo de Moabe e como com outros povos que a gente vai ler nos próximos episódios, né? Porque ali ele ressalta um pouquinho, né, sobre o que cada povo fez de errado, né? Que nem aqui dos filisteus mesmo. Eles confiavam em carros e cavalos, vamos dizer assim, né? Tanto é que ele falava do barulho, né? Do trotar dos cavalos, das rodas dos carros de guerra e eles tentando fugir ali, né, confiando naquilo. E o Senhor indo com a ira dele para cima deles, né? E eles até mesmo falam, né? Senhor, guarda essa espada aí na bainha, né? Até quando você vai ficar com essa ira, né? Descansa, né? Só que como que Deus pode descansar, né? Quando ele deu uma ordem para aquele povo, né? Para Ascalon, contra toda a costa marítima, né? Contra todo esse filisteu. Os filisteus estavam começando a clamar ao Senhor, mas o Senhor já havia determinado, né, um julgamento para esse povo. E depois, quando a gente vai pro 48, a gente vê que não foge, né, disso do 47, do 46. A gente vê também depois, vai ver amanhã no 49, que vai falar sobre Amon, sobre Edom. Foi ontem que a gente leu sobre Obadias, que falava do povo de Edom também, né? Lembra que é ali da descendência de Esaú, né? E daí a gente vai ler também amanhã sobre o povo de Edom. Então, assim, é entender realmente que houve um juízo para toda aquela região ali, gente, tanto de Israel, que não é uma porção grande, tá? Mas de todo ali as nações em volta, incluindo, né, Egito, houve esse julgamento, esse juízo para eles, né? E lembrando também que essas nações, né, em volta, eles também tiveram, né, um maltrato com Israel. Então, tipo assim, isso também é um dos motivos que acendeu a ira de Deus. Então, tipo assim, é legal da gente ver nesses capítulos que parece que, assim, igual de Moab, ele
detalhado, tipo assim, olha, Moab, você vai sofrer, não adianta você correr, porque você foi arrogante, você tinha uma soberba, você só confiava na riqueza. E ele fala também sobre as vezes, algumas vezes que Moab, tipo assim, atingiu Israel de alguma forma. Então é tipo assim, poxa, Deus está falando, Israel sempre foi tipo o meu filho, né? Ali aquele quem eu cuidei. E você também maltratou ele. Em alguns momentos, né, que você podia ter ajudado, você foi lá e matou. Então, tipo assim, além, tipo assim, colocou o dedo na ferida, né? Não matou, mas ali, tipo, piorou ainda o cenário, né? Então, a gente vê que é um julgamento, né? Um juízo para todas as nações ali em volta. Exatamente. E eu acho que é isso que a gente tem para compartilhar com vocês. Julgamento não tem muito o que falar, né? Sobre entender o que o Senhor estava fazendo com aquele povo e compreender também quais são os erros, quais são os deslizes, né? Que desagrada também o Senhor e a gente também vigiar para não agir de tal maneira, né? Sendo prepotente, arrogantes, às vezes confiando, né, inconscientemente mais nas nossas riquezas, mais nos nossos trabalhos, do que até mesmo no que o Senhor é capaz de fazer na tua vida, tá? Então, espero que tenha feito sentido para vocês. Já te convido para você curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o seu sininho para estar conosco amanhã no próximo episódio para terminarmos, né, a leitura de Jeremias, porque daí nós vamos ler Jeremias 49 e 50, tá bom? Te espero no próximo episódio. Beijo e tchau! Tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já tá aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!